Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Valdomiro Távora. Qual o balanço que o TCE faz das contas dos prefeitos que estão concluindo seus mandatos? Qual o papel do TCE na prevenção de desmontes administrativos? Vamos falar também do papel da Câmara de Vereadores na transparência das gestões municipais. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Valdomiro Távora de Castro tem 53 anos e integra o Tribunal de Contas do Estado desde março de 2004. Já foi vice-presidente do órgão e corregedor. Antes de ser membro do TCE, Valdomiro foi deputado estadual por 3 mandatos. É presidente do TCE pela 5ª vez no mandato que vai até 2021. E é com ele, Valdomiro Távora, que converso no programa de hoje. Presidente, antes de mais nada, seja bem-vindo à TV Otimista. Espero que o senhor esteja por aqui mais vezes para falar sobre as funções do tribunal, importantíssimas. E gostaria também de agradecer o aceite aí do convite. Boa tarde. Eu que agradeço aí em nome do tribunal, Erivaldo, a participar desse programa, do seu programa, e aqui, em primeira mão, assim, parabenizar pela TV Otimista. Tivemos aqui não poderia ser diferente, pela equipe que nós já conhecemos e realmente ficamos surpresos, bastante surpresos pela agradável, pelo estúdio, né, pela estrutura que a TV Otimista hoje está aqui, mais um meio importante de comunicação no nosso estado. Então, eu que agradeço a importância desse espaço para que nós possamos aí falar um pouco do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Tá certo. Presidente, eu recebi das mãos da assessoria do senhor um balanço anual, onde lá a gente tem muitos quesitos de inovação, de transparência e até de acompanhamento das contas públicas em todo o estado do Ceará. Quais os principais números, quais os principais indicativos, né, que o balanço do Tribunal de Contas do Estado em 2020 faria, o presidente? Erivaldo, acho que o tribunal tem crescido bastante, né? Desde a sua fusão, quando a extinção do TCM, e aí o TCM foi incorporado ao TCE, nós tivemos naquele momento um momento um pouco difícil, porque você recebeu outro órgão tão importante como era o TCM, mas que essa transição foi feita, e a transição aí capitaneada na época ainda pelo conselheiro Adilberto, com todos os conselheiros, né, com os substitutos e também com o Ministério Público que atua no tribunal. E nós tivemos muitos desafios, mas esses desafios foram superados e hoje o Tribunal de Contas do Estado do Ceará encontra-se um tribunal muito mais fortalecido. Porque, nesse sentido, nós trabalhamos muito para juntar os sistemas, unificar os sistemas que era do TCM, na parte de informática, do TCE. Tivemos grandes avanços e o trabalho diuturno das equipes, dos servidores do Tribunal de Contas, que também recebemos por grata satisfação todos os concursados e os servidores do TCM, que têm nos ajudado bastante. Então, com a integração desses 2 órgãos, hoje o tribunal vem fazendo um trabalho muito mais importante, muito mais fortalecido e temos investido bastante, nessa parte de transparência, na parte de sistemas, né, investindo demais hoje na parte tecnológica do tribunal. E hoje nós temos lá o portal, o nosso portal do TCE, ele lá você acompanha todo o trâmite processual, o que está acontecendo hoje dentro do nosso tribunal. Todos, das nossas licitações, dos processos dos nossos jurisdicionados, tudo o que está no tribunal, hoje nós fazemos um esforço para, de forma didática, a sociedade possa entrar no portal e acompanhar as despesas que são feitas nos municípios, as dispensas de licitações, tudo o que é feito está lá no nosso portal. Então, temos investido bastante, porque eu acho que quanto mais transparência, mais fácil para a sociedade acompanhar e mais fácil também ajudar o nosso controle. É verdade. Inclusive, o próprio gestor, se ele for um gestor
que tenha um olhar, né, de austeridade, de transparência, o tribunal vai ser um órgão que vai auxiliá-lo muito, né? Com certeza. Eu acho que, Erivaldo, nós temos aí, de algum tempo para cá, o tribunal, entrando um pouquinho no seu gancho, o tribunal hoje, com a escola Instituto Plácido Castelo, de uns anos para cá, nós temos, eu acho que a missão mais importante do tribunal, não só fiscalizar, mas capacitar e orientar os gestores. Eu acho que nós temos atuado bastante, firmemente, né, com o presidente da escola, o conselheiro Alexandre, com todos, na parte do Instituto Plácido Castelo, inúmeros cursos que nós fazemos durante o ano para capacitar os gestores. Por quê? Porque aí é muito melhor você prevenir o erro, prevenir o dano, porque depois do dano feito fica muito mais difícil você recuperar. A recuperação é muito mais dolorosa, é muito mais complicada. Então, se você evitar, capacitar os gestores para que ele possa empregar os recursos públicos de forma correta, é isso que a sociedade espera e é isso que nós estamos tentando fazer no nosso tribunal. Agora, mas quando o senhor diz capacitar, é para o gestor de uma cidade média, de um grande centro urbano, ou um município ali que tem a sua vida mais complicadinha, ele também pode ter acesso a essa... Veja bem, esse ano, que todos nós fomos pegos de surpresa nessa pandemia, mas, por exemplo, até o ano passado, Erivaldo, nós visitamos, aí através da escola Instituto Plácido Castelo, sim, todos os municípios do estado do Ceará. Mesmo durante a pandemia? Não, antes da pandemia, que eu digo, do ano passado, né? Okay. Tá? Então, nós víamos num calendário, nos anos retrasados, então, até o ano passado, nós tínhamos um calendário onde chegava no centro, Quixadá, aí você reunia todos os municípios ali da região, fazia convite aos prefeitos, aos vereadores, presidentes de câmaras e a população, que também pode participar. Então, eram feitos esses encontros e no ano passado conseguimos reunir todos esses municípios, no intuito de quê? De capacitar, de orientar e o mais importante, a sociedade participando, porque o controle social, Erivaldo, é muito mais importante do que o controle do tribunal. A população sabendo que o gestor está usando de forma incorreta aquele recurso, olhando no próprio portal da transparência do município dele, ele tem como denunciar o tribunal, ele tem como acompanhar, e é isso o papel que o tribunal tem tentado fazer e levar à sociedade, que ele possa nos ajudar, que o controle social é muito importante. Até mesmo nessa interação do cidadão com o seu vereador ou a Câmara, ele pode ir lá saber o que é que o vereador dele, entre aspas, está fazendo em relação... Isso, é claro. Para você ter ideia, no ano passado, no ano retrasado, aqueles diretores de escolas que eram escolhidos em seleção pela população e tem o recurso da escola. E, às vezes, o professor, o diretor daquela escola não é por mal, não é má fé, ele não tinha o conhecimento de como fazer, de como gerir aqueles recursos que eram disponibilizados para as escolas municipais. E o que foi que o tribunal fez? Foi até essas escolas e também fez um curso para esses professores, esses diretores, como deve prestar contas do dinheiro público. Então, eu acho que o papel mais importante do tribunal nesses últimos tempos é justamente capacitar e orientar. Como eu disse no início, é muito melhor você prevenir o dano do que depois do dano ocorrido você ir atrás de recuperar o dano ao erário. Depois que cai na malha fina... fica mais complicado. É verdade. Presidente, mas apesar disso, desse apoio, dessa interação com os gestores, a gente teve um ano em que, segundo o balanço do tribunal, mais de 5 mil contas foram desaprovadas. É uma contradição? É um número que está dentro do razoável? O que é que o senhor identifica nessa montanha de contas desaprovadas? Na verdade, Valdo, se você pegar... esse ano foi o primeiro ano já TCE com o TCM. Isso. Então, essas contas já vieram
do TCM. É passivo, né? É passivo. Certo. Tá? Por quê? Porque as contas, a pessoa quando tem uma conta irregular, ela fica inelegível por um período de anos. E o processo fica lá, né? E o processo fica lá, tá? Muitos, às vezes cabe recurso. E nesse ano, pelo contrário, eram 5 mil, ou esse ano parece que nós informamos 3.600, que muitas delas já tinham passado dos 8 anos da inelegibilidade. Então, o tribunal tem feito esse trabalho, feito um trabalho de análise para aquele gestor que realmente tem as contas irregulares, que não possamos encaminhar para o TRE uma coisa que realmente não esteja irregular. Então, nesse período agora da eleição, nós tivemos muito trabalho para corrigir essa lista, para não cometer nenhuma uma falha ou um erro, prejudicar alguém que realmente não estaria na lista. Está constando, mas que não deveria. Então, nós tivemos todo esse trabalho, todo esse cuidado e encaminhamos aí a Justiça Eleitoral para que aí, ao critério dela, ela é quem compete a ela o registro das candidaturas, né? Certo. Para a gente visualizar aqui, você tem essas contas, muitas delas com anos e anos lá em tramitação, nos tribunais, etc. E você tem, às vezes, para frente, problemas como, por exemplo, quando um prefeito perde a eleição, ele tem aquele chamado desmonte. Isso. Ainda acontece muito isso, presidente? Olha, nós fizemos agora uma parceria com o Ministério Público Estadual, desde agosto. Nós vimos noticiando isso aos gestores. Para você ter ideia, nós elaboramos um manual de instrução. O tribunal parou pelos muitos afazeres que nós temos, mas nós elaboramos, a Secretaria de Controle Externo, como pode ser feita uma transição responsável, também acompanhado com o Ministério Público Estadual. Então, essa cartilha foi feita, essa orientação foi feita, mas mesmo assim, nós ainda nesse período curto, por causa da pandemia, a eleição hoje nós tivemos um período muito curto de fazer essas fiscalizações. Mas mesmo assim, nós fiscalizamos 18, 19 municípios e todos eles com algum tipo de problema. Tá? É lamentável, porque ainda irregularidades estão sendo encontradas, mas, logicamente, vou deixar claro aqui que os processos estão sendo abertos, mas tudo isso vai ser dado o contraditório, ampla defesa, não tem nenhum julgamento ainda, são posições assim que a Secretaria de Controle Externo detectou alguns erros, algumas falhas, que aquilo ali o gestor vai ter que ser notificado e apresentar, se assim o queira, a sua defesa, né? Certo. Nesses desmontes aí que o senhor citou, 16 prefeituras, né? Tem um perfil médio o tipo de problema de ilicitude? É o dinheiro que some da conta? É o patrimônio que é desmontado, um veículo? O que é? Alguns pontos que nós encontramos era nomeações de pessoas, e demissões de pessoas no prazo eleitoral, no período eleitoral que é vedado, tá? Ou seja, pessoas sendo nomeadas nessa documentação, concursos que estão em andamento, os prefeitos que não foram reeleitos, nomeando essas pessoas, isso tem vedação, né? A transição, tá? Porque o Tribunal de Contas orienta que essa transição seja feita de forma regular, com a equipe tanto de quem ganhou, de quem está saindo, indicados por todas as duas equipes, os dois gestores, né? O que está entrando e o que vai estar saindo, para que possa apresentar a parte financeira, contábil, tudo o que tem na prefeitura. E nós tivemos problemas. Alguns gestores não disponibilizaram essas documentações. Isso aí também é uma questão que nós enfrentamos. Alguns gestores, contratos que estão vencendo e não tiveram cuidado de fazer uma nova licitação ou de fazer uma prorrogação. Perderam o prazo, né? Estão perdendo o prazo, e isso aí pode acarretar a descontinuidade do serviço. Abastecimento de carros, remédios, então, na parte de saúde, então, tudo, merenda escolar, tudo isso está gerando e foi encontrado nesses 18 municípios. Certo, então você tem situações em que, às vezes, é a desorganização administrativa que provoca esse problema. Não é, às vezes, só a má intenção. Eu não acredito. A má fé. Eu acho que talvez uma desorganização, sai de uma eleição todo meio sofrido, mas a lei é clara, né? Ele tem que cumprir os ditames da lei, as normas. Essa transição tem que ser feita de forma tranquila, pacífica, para que quem vai entrar
tenha um panorama e saiba realmente do que ele está pegando, como está a situação do município. E a grande importância, que eu acho que o gestor que está saindo, e o manual era bem claro nisso, era não ter a descontinuidade de serviços básicos. Limpeza, né, na parte de educação, de saúde, educação como merenda escolar, abastecimento de carros, essas questões, o gestor que está saindo tem que deixar a coisa mais ou menos arrumada. Tá certo, presidente. Eu vou pedir licença ao senhor. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco, de volta com o programa Política, conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Valdomiro Távora. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Política. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCE, conselheiro Valdomiro Távora. Presidente, o tribunal está se atualizando como todos os órgãos, né, que faz um trabalho preventivo e às vezes também até punitivo, né, em relação à gestão pública, né? Tem lá a sua governança, o seu compliance e tal. E aí eu queria saber do senhor como que isso foi implantado e como que está sendo gerido lá na gestão do senhor. Erivaldo, quando nós assumimos em janeiro desse ano, mais uma vez a presidência da Corte, um dos cuidados e um andar que nós tivemos foi, eu instituí, no caso, a Secretaria de Governança, tá? Onde hoje nós temos um servidor que ele cuida da governança, justamente da governança de todos os pontos da casa. Qual era a dificuldade que nós vimos em alguns pontos? Várias secretarias de TI, a Secretaria de Administração e outras secretarias do tribunal, às vezes elas estavam trabalhando especificamente em um assunto que impactava na outra ou que queria o mesmo objetivo. E qual foi a ideia de trazer essa Secretaria de Governança? Era que ela coordenasse todas essas áreas. Eliminar esses conflitos, né? Esses conflitos. Então, hoje tem uma pessoa muito competente como secretário de Governança. Nós encaminhamos, ele e a equipe foram fazer um treinamento ainda antes da pandemia, em fevereiro. Foram ao TCU, porque lá o ministro Nardes, de há alguns anos já, ele vem nessa parte de governança e o TCU é modelo nessa governança. E nós fizemos, eles passaram uma semana lá estudando como é que é feito no TCU, para melhorar o nosso tribunal. Então foi nesse intuito. E hoje nós temos essa secretaria justamente coordenando todas essas áreas importantes do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. É uma pessoa que está lá representando o presidente em todas as reuniões, sempre participa, aí cada mês eu faço questão de sentarmos e fazer um balanço de como estão as ações de todo o tribunal, né? Porque todo dia é um desafio novo e essa secretaria coordena justamente essa parte, para que o tribunal faça a sua parte de governança corretamente. Certo. Agora, os benefícios dessa governança, eu queria saber se de fato é palpável, se essa diferença e se isso ocorre mais, por exemplo, na economia de recursos, na celeridade dos processos ou é em outro setor? Olha, tudo isso, como foi criado esse ano, todo esse estudo está sendo feito. Nós estamos com a Secretaria de Controle Externo elaborando toda uma metodologia de como nós podemos fazer, Erivaldo, um julgamento mais célere das contas, tá? A própria economia processual do tribunal, o custo de um processo hoje, a parte de TI, que são muitos, mas são muitos desafios. Todo dia nós temos desafios, no plenário virtual, ou na questão de software novos, o tribunal tem que estar avançando, tem que estar crescendo. Então, é visível essa secretaria que nós criamos, onde ela coordena todas essas ações, justamente para ter um controle, que eu acho que a importância foi isso, algumas áreas não se conversavam, então às vezes perdiam um tempo imenso, áreas
que às vezes precisava da outra e não tinha esse feedback. Então, essa governança foi nesse sentido, de dar uma celeridade em todos, não só nos processos, na economia, em tudo do tribunal. Então, eu acho que foi muito importante. E, como eu disse, foi esse ano, mas também pegamos... Já deu para perceber o resultado. Já deu, mas aí também, como tivemos a pandemia e outros desafios nós tivemos que trabalhar de forma remota, eu acho que no próximo ano as coisas, Deus queira que volte ao normal, a nossa vida volte ao normal com essa vacina, que Deus queira que chegue, para que nós possamos retomar muitos projetos que ainda temos no tribunal. Certo. O tribunal ainda... Porque tribunal tem muito aquela imagem, aquele estereótipo de ser uma burocracia, de ter muito papel, carimbo e assinatura, né? Aí eu pergunto para o senhor, o papel físico mesmo, ele foi reduzido a utilização? Foi, isso é uma coisa que nós estamos lutando, né? Veja bem, o sistema Ágora, né? Que foi aí, tenho que dizer, foi desenvolvido e contratado na gestão do conselheiro Edilberto, e a partir desse ano nós fizemos alguns ajustes, foi entregue esse ano pela empresa, e alguns ajustes o próprio tribunal teve que fazer com os servidores do tribunal, e as contas do Estado, estaduais, né, as contas estaduais já entraram no tribunal todas eletronicamente, tá? A do TCM também já estão entrando eletronicamente. No final do ano passado, o conselheiro Edilberto também, tenho que deixar registrado, porque ele deixou comprado para o tribunal 6 scanners de portes grandes, tá? Porque tivemos já algumas experiências de contratar empresas e sai um custo muito alto, e o tribunal aí tentou, por economicidade, comprar esses scanners, e nós já estamos iniciando, já tem uma parte de muitos processos, já estamos digitalizando os processos que já estão na casa mais antigos. Os físicos, né? Estamos digitalizando no próprio tribunal, e é um grande avanço, porque realmente a quantidade de papel que se era usado no tribunal, mas hoje nós já reduzimos bastante. Hoje, inclusive temos uma sala lá, uma salinha pequena, mas para os advogados, foi também instituída agora, mesmo na pandemia, onde tem um scanner lá, ele chegando com documentos que o tribunal, documentos novos, processos que são já são digitais, ele não pode entrar com processo físico. Então ele entra na sala, digitaliza, a gente fornece o servidor e ele já entra com aquela petição no processo. Então o tribunal também está fazendo isso, para quê? Justamente para evitar o mínimo possível de papel. E se ele quiser enviar tudo eletronicamente? É mais um sistema que foi criado agora nesse ano. Toda a documentação hoje ele tem um canal direto, eletronicamente, caminhando para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Foi um grande avanço. Inclusive, para você ter uma ideia, aqui o cidadão tem uma ideia, só de Correios, com a legislação antiga, que era obrigado você a citar o gestor, de forma mão próprias, né? Hoje, a Assembleia Legislativa, agora na pandemia, nós conversamos muito com o presidente José Sarto, ele nos ajudou, e nós encaminhamos uma lei, ele alterou que todas essas intimações agora, o tribunal pode fazer as intimações através de e-mail, WhatsApp, ele dispara no sistema push para que o gestor alerte nos prazos e ele eletronicamente forneça aquela documentação, aquele questionamento que o tribunal está fazendo. Isso nos ajudou muito. Para você ter ideia, nós gastávamos mais de R$1 milhão por ano de correios. E vários deles chegavam no interior, ia 1, 2, 3 vezes e voltava porque não encontrava o gestor. Então agora todos os gestores têm que se cadastrar nesse sistema e ele vai ser notificado. E aí, se ele perdeu o prazo, aí o tribunal fez o papel dele. Mas isso é o quê? É avanço. Eu acho que todos os tribunais, a grande parte hoje, as cortes federais, aí, os STJ, STF, todos já estão nessa linha. E aí a gente está tentando copiar o que é de bom, né, nesse sistema. Então a ideia é zerar o que tiver ainda físico e já começou, a partir de agora, tudo é virtual. Né? A nossa ideia é essa, só que nós temos um estoque muito grande ainda de papel, de processos físicos, mas esse ano já conseguimos uma grande meta e eu acredito que aí mais 2, 3 anos aí a gente tente fazer e
transformar os físicos já tudo em eletrônico. Certo. E a gestão municipal propriamente, presidente? O município X lá do Cariri está lá movimentando a sua contabilidade. Geralmente você passava todo mês para poder mandar os balancetes, né? Isso. Como é que isso é feito hoje? Não, ele já pode também, um sistema já eletrônico, né? Ele já pode ir alimentando. Online. Online. Ele já tem esse sistema lá, nós temos, eu não estou aqui de cabeça, mas tem o nosso e-mail lá, o nosso portal, que essas petições, tudo já é alimentado eletronicamente. Quer dizer, né, que um município organizado, ele pode, no dia a dia, estar dando ciência... Atualizando sempre, do que está sendo recebido e gasto. Atualizando sempre. As licitações que eles fazem lá, tanto no portal dele, ele já pode alimentar. Então, isso é importante, mostra o que? Transparência. Acho que o gestor, fazendo isso, ele está contribuindo para a gestão dele e para a sociedade. Exato. E até mesmo uma licitação que dure alguns meses, né? Se alguém do tribunal, um técnico, né? Um auditor, etc., perceber que tem alguma tecnia, algum problema, ele pode até estar livrando o prefeito de uma situação ruim lá na frente. Né? Nós temos atuado muito nessa área, né? O próprio, através aí, como eu disse no início, o controle social é muito importante. Então, hoje nós temos denúncias, as próprias empresas questionam o tribunal, entram com um pedido de cautelar para que aquela licitação no município X, na visão de quem está concorrendo, teve algum prejuízo, e aí o tribunal tem concedido, acho que é uma força que o tribunal tem muito importante, justamente essa: se a licitação estiver com problema, o tribunal de imediato manda suspender e suspende até que o tribunal analise, o gestor também se justifique, e aí o tribunal vai analisar se realmente aquela falha tem pertinência ou não. Prossegue o processo licitatório, se tiver tudo ok, e se tiver falhas, ele é obrigado, aí o tribunal diz o que é que ele precisa para corrigir, para que aquele edital, aquela licitação ocorra tudo nos parâmetros legais. Isso basicamente dentro da conversa eletrônica, né? Não tudo, precisa de audiência, isso, essas coisas, né? Aqui mesmo, nesses processos aí da transição, já aconteceu, como alguns tiveram visita em loco, mas por causa da pandemia, muito isso foi feito eletronicamente, ou por telefone mesmo: estou precisando da documentação, encaminha, aí eles encaminhavam eletronicamente, porque com a documentação, o setor técnico já pode fazer uma análise se realmente tinha alguma coisa errada ou não. Exato. Né? Exato. Isso ajuda demais, ajuda bastante. Exato. Presidente, com a pandemia veio, obviamente, aquela situação de dispensa de licitação, calamidade pública, etc. Explique como que funciona esse processo e se isso, porque na cabeça do cidadão mediano ali, ele acha que dispensa de licitação o libera geral, e não é bem assim, né? Explique aí, por favor. Não é. Com o decreto de calamidade baixado pelo governo federal e aí também pelos governos estaduais e os municipais, eles têm a licitação, ela facilita em muito, mas não deixa de ter um parâmetro, não deixa de ter umas regras a serem cumpridas. E eu acho que o tribunal, Evaldo, andou bem. Eu acho que nós fomos até um dos pioneiros. A partir de abril, aí em junho nós já criamos um portal do Covid, porque o tribunal já vinha, ele desde março começou as dispensas, tanto os municipais como os do Estado, na parte de tudo que foi da Covid, o tribunal acompanhava pelo portal da transparência do Estado do Ceará, que aí também nós temos que frisar aqui, o portal do Estado do Ceará ganhou várias, acho que no Brasil inteiro foi um dos portais que foi elogiado e ganhou prêmio. Nos rankings, eu acho que ele foi entre sempre os primeiros. Isso aí nós também temos que elogiar a parte do governo do Estado que alimenta esse portal. E nesse portal o tribunal se vale muito, porque ele fica acompanhando as dispensas, não só por lá, mas também pegando nos órgãos. E aquilo ali era feito uma compilação, tá certo? Era passado para os conselheiros através semanalmente para os conselheiros, para o Ministério Público que atua no tribunal, uma relação do que estava acontecendo de dispensa.
e como estava sendo. Aí, em junho, o que foi que nós fizemos? Criamos um portal no Tribunal de Contas só sobre Covid. Então, aí não tinha só eram os conselheiros, não. Aí era a sociedade toda que pode entrar nesse portal e vir acompanhando todas as dispensas, que se fosse de R$1, de R$10, de 10 milhões, 20 milhões, todas elas estão lá colocadas no portal do tribunal, facilitando de forma simplificada que cada cidadão possa olhar e analisar e ver o que é que estava acontecendo. Tá certo, presidente. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo. O programa Política volta daqui a pouco conversando com o presidente do TCE, conselheiro Valdomiro Távora. No instante a gente volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, que recebe hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Valdomiro Távora. Presidente, pandemia impactou todo mundo, a vida não é mais a mesma, inclusive dos tribunais. E aí a pergunta que vem é a seguinte, como que o tribunal se ajustou à pandemia, em que nível esse prejuízo, se houve, impactou na produção, digamos assim, processual do TCE? Bem, primeiro, Eduardo, vou aqui tentar entrar na parte pessoal do tribunal. Com essa pandemia, nós tivemos aí uma sensibilidade aí com a Secretaria de Administração do nosso tribunal, para que nós pudéssemos, Eduardo, não demitir pessoas. Né? Eu acho que com essa pandemia todo mundo precisava do seu emprego, do seu trabalho, e aí com a Secretaria de Administração nós tivemos aí um ajuste, fizemos uma economia razoável na parte de custeio do tribunal, tentamos não demitir principalmente os terceirizados, lógico, os terceirizados, porque concursado ninguém, os terceirizados, mantendo no seu emprego, né? Usamos a medida provisória do governo federal, tiveram um pouquinho de decesso, mas foi garantido, foi resguardado o posto de trabalho dos servidores. Reduzimos aí o nosso horário, um pouco de trabalho, para que nós pudéssemos ter essa economia de energia, de custo de carro, de tudo isso. Nós não fomos mais ao interior fazer essas fiscalizações em loco, mas estávamos acompanhando através dos portais o que estava acontecendo nos municípios e no estado. Então nós conseguimos aí através de várias portarias, de contenção de despesa para o tribunal, eu acho que nós andamos muito, mas muito bem. Né? Fizemos o nosso dever de casa. Tá? Eu acho que nós ajudamos aí ao Estado do Ceará nessa economia, porque sabemos que foi um momento e está sendo um momento muito difícil para todos, mas nós pensamos muito nesse ponto de tentar o máximo de não demitir pessoas do seu posto de trabalho, de serviço. E quanto nós tivemos aí um grande desafio, que era o trabalho de home office. Então, eu acho que a Secretaria de Controle Externo, que é quem faz a análise, quem faz os certificados dos processos, ficaram em home office e produzindo muito, produzindo bastante, fazendo o seu trabalho, fazendo o papel. Tanto é que hoje o nosso julgamento, com a criação do plenário virtual, e aí o nosso plenário virtual, agora no mês passado, até estava concorrendo a um prêmio de um dos melhores, não estou lembrando o nome, mas era a CONIP, né, que era de São Paulo, um órgão, que ele analisa todos do Brasil, e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará está entre os 5 melhores do plenário virtual. Então, o nosso plenário foi criado no final de 2019, mas aí vários, como eu digo, acho que quase toda semana a gente tinha um aperfeiçoamento, uma coisa a ser ajustada por parte da nossa própria TI. Então, acho que o nosso plenário virtual é a nossa realidade. Eu acho que ajudou, nós não paramos de produzir, julgamos aí 9 mil ou mais, quase 10 mil processos nesse período. Então, foi um benefício enorme, porque não paramos, nós fizemos o nosso papel, julgamos os nossos processos no plenário virtual, tanto a primeira Câmara como a segunda e o plenário, que aí são todos os conselheiros. Então, nós estamos fazendo
todo o nosso trabalho através do plenário virtual e, inclusive, dando o direito ao advogado, foi criado um sistema que ele pode mandar o áudio e fazer a sustentação dele oral naquela sessão virtual, como assim é feito no STJ, nos demais órgãos superiores, tribunais superiores. Então, eu acho que andamos bem e tentando fazer aí o melhor que era para a sociedade. Quer dizer, a pandemia ela trouxe prejuízos de todos os tipos, inclusive perdas humanas, que é o lado mais dramático, mas também trouxe aprendizagens, né? Trouxe lições de adaptação e até se diz que a tecnologia ela chegou mais presente. Coisas que poderiam acontecer daqui a 4, 5 anos acabaram acontecendo agora. Com certeza, eu acho que eu acho que não tem mais nem retorno, assim, o retorno que eu digo, eu acho que hoje o teletrabalho, nós já vimos implementando isso no nosso tribunal, onde a Secretaria de Controle Externo, ela poderia ter até 50% do seu efetivo lá no teletrabalho. Quem vai para o teletrabalho, no caso, teria uma meta maior, um desafio maior, porque você estaria em home office, né? Então, com essa pandemia, eu acho que agora não há como voltarmos. É uma realidade e tem que continuar e avançar cada vez mais. Agora também é preciso, hoje, mesmo na pandemia, com todos os cuidados, né, com os protocolos de segurança, nós apenas estamos fazendo uma sessão plenária presencial. Que é onde são discutidos alguns processos que são feitos destaques no plenário virtual, para que alguns processos que tenham alguma polêmica, que merece ser discutido com mais conselheiros, né? Uma vez vão da Câmara, a gente coloca para o plenário, e aí uma vez ao mês a gente tem uma sessão com todos os conselheiros presencial no pleno, mas com todos os regramentos dos protocolos de saúde. Certo. Nós temos agora, presidente, a conclusão de uma gestão municipal, né? A maioria dos prefeitos está entregando a prefeitura para sucessores, né? Em algumas situações para aliados políticos, outras para não aliados políticos. E dá para a gente fazer um balanço, o senhor está no tribunal desde 2004, né? Isso. Dá para a gente fazer assim, olhando historicamente, se melhorou a gestão municipal, piorou, está igual? Qual é a sua leitura mais assim de memória que o senhor tem? Eu nos últimos 16 anos, né? 16 anos que eu estou no tribunal, e aí eu vou recordar um pouco aqui, enquanto estive com muita honra, e eu acho que foi um dos melhores períodos da minha vida, que eu estive na Assembleia Legislativa como parlamentar por 3 mandatos, e eu participei muito daquelas CPIs dos desmontes. Você deve se recordar muito disso. E os deputados iam aos municípios e via realmente aquele sucateamento de máquinas. Era realmente uma coisa lamentável. E nesse ponto você vê que hoje... De 2001, salvo engano. Eu acho que foi nessa área, porque eu saí de lá em 2004, então 2001, por aí, eu acho que foi nessa época mesmo, você recorda bem. Eu participava dessa comissão e a gente rodava o Ceará todo, e aí não vou dizer todos os municípios, mas uma grande parte dos municípios estava acontecendo isso. E hoje você vê que, não estou dizendo que ocorreu só nesses 19, tá? Pode ter ocorrido em mais alguns, mas é porque o tribunal e o próprio Ministério Público, nós não temos para irmos agora por falta da pandemia, por causa da pandemia, irmos fiscalizar, mas eu acho que está mais tranquilo, porque não chegou tanta demanda, não chegou tanta denúncia, tá? E aquelas denúncias que chegaram, nós também, como Caucaia não estava no nosso plano, mas recebemos algumas através o gestor que foi eleito, né? Foi ao tribunal, mostrou alguns pontos, e aí a Secretaria de Controle Externo achou por bem realmente fiscalizar a Caucaia. E outros municípios que o próprio Ministério Público está atuando. Mas eu vejo que melhorou bastante. Melhorou bastante por quê? Porque hoje tem um controle, hoje você tem o portal da transparência, hoje você tem a internet que facilita muito. Então hoje, no seu município, hoje o pessoal está atenado. Hoje está muito, não só os vereadores, mas eu acho que mais a população do que está atenada junto com as câmaras municipais, porque elas fiscalizam, elas estão sabendo o que está acontecendo.
ela entra no portal e vê o que está acontecendo. Se aquela escola foi feita uma licitação, se a obra foi feita ou não. Então, se aquela foto bate com a escola. Bate com a escola. Então, hoje a parte de informática hoje tem ajudado muito. Eu acho que nessa parte aí de interação da sociedade, eu acho que melhorou bastante. Tem muito ainda a avançar. Hoje o Ministério Público faz uma atuação muito boa, o Tribunal de Contas. Então, todos esses órgãos de controle hoje estão irmanados, eu acho que orientando e trabalhando junto para que a sociedade tenha um resultado melhor ainda. Certo. E o corpo que compreende ali o tribunal, os julgadores e os auxiliares dos julgadores, eles têm reciclagem fora do Ceará, aqui mesmo no Ceará? Desse ponto de vista, como é que está o apoio, presidente? Tem, olha, sempre antes da pandemia, nós tínhamos congressos fora, seminários, onde os servidores dos gabinetes, os conselheiros, o Ministério Público, que atua no tribunal, todos nós estavam sempre nos capacitando. Tem a nova lei de licitações ainda que vou até que analisar, estudar, porque foi alterada em alguns pontos. Então, a gente está sempre nos reciclando. Inclusive, como eu disse, no próprio Instituto Plácido Castelo, não há capacitação só para os gestores, não. Os nossos servidores estão todo o tempo sendo reciclado. E também nós, conselheiros. Tá? Quando temos tempo e há cursos importantes, nós estamos presentes e participamos. Tivemos agora o planejamento estratégico do tribunal dos próximos anos, tivemos presença de vários conselheiros discutindo, tratando assuntos que o tribunal, o planejamento dos próximos anos do tribunal. Então, o IPC, o Instituto Plácido Castelo, vem fazendo esse papel e vem atuando muito bem. Funciona lá mesmo, na sede? Funciona lá mesmo. Para você ter ideia, nós temos lá um mestrado, a especialização, é a primeira especialização que a USP, a Universidade de São Paulo, ela faz fora do seu campo. E faz dentro de um tribunal. A especialização está sendo feita dentro do tribunal. Isso é para o público... corpo interno no tribunal ou externo? Então, se um prefeito quiser qualificar sua equipe... Era uma especialização feita com parceria com a USP, aí, por exemplo, a FIEC entrou com a parceria, colocando algumas pessoas de lá, a Assembleia, porque é um curso para você trazer professores da USP. Então, ele teria que ter uma turma, pelo menos de um número X de alunos. Isso. Então, mas conseguimos rapidamente formar essa turma. Então, o certificado sai pela USP? Sai pela USP, feito aqui dentro do tribunal. E um tema importante, o que é? Cidades inteligentes. Que está... É um tema que tema está atual. Então, professores da USP. Tá? Professores doutores que vêm, eles ministram o curso, agora ficou um pouco online, mas a ideia passando isso, tomando, mas o certificado a pessoa recebe da USP. Então, foi o primeiro. Certo. Então, mostra a importância que nós damos a isso, esse tipo de capacitação, esse tipo de evento que nós estamos fazendo lá no tribunal através do Instituto Plácido Castelo. Ou seja, o prefeito hoje, o que vai assumir, o que já está e foi reeleito, ele não tem a que recorrer para argumentar que não vai fazer uma boa gestão, né? Inclusive, em março, a data precisa não tenho, Elivaldo, mas agora em março já está elaborado, já está determinado, já autorizei a presidência juntamente, novamente com o IPC, é um curso para prefeitos e vereadores, em parceria com a UVC, tá? Foi solicitado a nós, montamos, aí semana passada, por coincidência, o Aloysio Carvalho, o secretário... Que é o controlador do Estado. Ele pediu que pudéssemos fazer um curso para os gestores, para como deve prestar conta dos convênios, porque hoje os convênios é usado com o Estado do Ceará, com todos os prefeitos. Né? Então, é uma maneira do Estado ajudar os municípios fazendo aqueles convênios. Então, a CGE tinha uma dificuldade. E nós já estamos, autorizei, semana passada estivemos reunidos, eu, o Aloysio e o diretor, o presidente da Escola Conselheiro Alexandre Figueiredo, e já incluímos nessa pauta, nesse seminário dos prefeitos, esse curso de como fazer, de como prestar contas de convênios. Então, essa parceria, esse curso vai acontecer agora, o tribunal se preocupando, se antecipando, e o gestor tem como fazer o seu papel, tem como fazer uma boa administração, agora desde que se cercando de profissionais, de pessoas que estejam realmente capacitadas para fazer o trabalho.
Tá certo, presidente. A gente poderia ficar aqui durante muito mais tempo conversando sobre o trabalho do tribunal. Parabéns pela liderança e pelos resultados. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Não, eu queria primeiro parabenizar aqui pela TV Otimista. É uma satisfação muito grande, já lhe conheço há bastante tempo, há vários anos, como a grande parte hoje da TV Otimista, aqui composta por todos vocês. Parabenizar e agradecer esse espaço tão importante que é dado ao Tribunal de Contas, não a mim, mas ao Tribunal, para que nós possamos mostrar o que é o papel do tribunal, o que é que o tribunal vem fazendo. Porque muitos da sociedade acham que não conhecem o papel do tribunal, mas é um órgão de controle, um órgão que está perto da sociedade, é um órgão que trabalha para a sociedade. Então, esse espaço, como você está nos dando agora, é de grande importância. E dizer, mais uma vez, agradecer e dizer que estamos sempre abertos ao convite. Quantos tenham, que nós estaremos aqui com o maior prazer. E desejar aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que nós possamos aí, 2021, nos livrar um pouco dessa pandemia que realmente nos assolou esse ano. Então, tá certo, um Feliz presidente. Natal e um próximo ano a todos. Tá certo. Para o senhor também, para a família, a gente espera tê-lo aqui mais vezes. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Política de hoje. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Tchau.